E agora nós vamos dar início, então, à parte final deste seminário comemorativo ao cinquentenário da Lei número 4.320/64. E, para tal, então, nós vamos formar a nova mesa, que será presidida pelo conselheiro Carlos Pina de Assis, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Convidamos, então, o Dr. Carlos Pina para presidir a mesa, que vai declarar encerrado esta solenidade. Convidamos, em seguida, a conselheira Dulcineia Araújo, do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Queremos convidar a doutora Ângela Dantas, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe. E convidar também o diretor da Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento, a Ecojan, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, conselheiro decano desse tribunal. Bom dia ainda. Já estamos entrando na parte da tarde e é com muita satisfação que vejo aqui esse auditório ainda tomado de estudantes, entre os quais me incluo, dessa instigante matéria que foi cuidada neste seminário. Quero fazer uma saudação especial ao conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, que é, na realidade, o dono da casa, eu tenho repetido isso aqui, e é o anfitrião das senhoras e dos senhores que vieram aqui participar deste seminário sobre a Lei 4.320. Juntamente com o conselheiro Eurípides Salles, que dá nome e dirige a Escola de Contas de São Paulo, o conselheiro Carlos Alberto, desde março, vem preparando este evento, que encerraremos agora, sob a égide de um sucesso que a nós mesmos surpreendeu. Desejo saudar e agradecer à conselheira Dulcineia Benício de Araújo, é a nossa participante que veio de mais longe, veio de Rio Branco, no Acre. Nas fímbrias do Brasil, nos limites do Brasil, e que tem uma história com Sergipe muito significativa, doutor Domingos Pelba. Em 1904, há exatos, portanto, 110 anos atrás, quis o Estado do Amazonas anexar o território do Acre e transformar o Acre num município do Amazonas. Os acreanos reagiram a isso, mas o poderio econômico de um estado poderoso como era o Amazonas naquela época, grande produtor de borracha, único fornecedor praticamente de borracha para o mundo todo, no momento em que era uma matéria-prima absolutamente necessária para o desenvolvimento da indústria mundial. Os amazonenses tomaram a iniciativa de uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal que fizesse com que essa anexação fosse juridicamente formalizada. Contrataram nada mais, nada menos do que o advogado de maior nomeada da época, Rui Barbosa, nosso patrono dos Tribunais de Contas. E os acreanos
temerosos, certamente, do prestígio daquele grande advogado, vieram aqui a Sergipe, visitaram e contrataram um jovem e humilde advogado sergipano chamado Gumercindo Bessa. Gumercindo contestou a ação do Estado do Amazonas e venceu Rui Barbosa na contenda judiciária, mantendo o Acre como território desanexado do Estado do Amazonas. Isso rendeu a Sergipe uma fama formidável no início do século passado, há 110 anos atrás. E ensejou uma expressão que até hoje vigora no Rio de Janeiro, de onde vem Vossa Excelência, e que passou a ser o dístico de alguém que sabe muito alguma coisa. Quem sabe muito, sabe a beça. Portanto, essa nossa ligação fraterna, estreita e histórica com o Acre se materializa hoje com a presença aqui da estimadíssima colega e amiga, a conselheira Dulcinéia Benício de Araújo. Repito, foi quem de mais longe veio atender ao nosso convite para a participação neste evento. Mas eu quero registrar também com muito gosto, até porque eu visitei pessoalmente para formular o convite, a presença, que peço que integre também a mesa, do presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Carlos Augusto Monteiro, que nos dá o prazer de sua presença e nos honra aqui no tribunal com a participação neste evento. Mas não seria possível se fazer este evento sem a participação, sem o apoio, sem a imprescindível colaboração de ordem técnica, científica, do Conselho Regional de Contabilidade, que foi o primeiro dos entes institucionais que nós visitamos. Obrigado, portanto, doutora Ângela Dantas e doutor Aécio Júnior, que também, desde o primeiro momento, acolheu o nosso pleito de vincular não apenas os contadores de Sergipe, mas os contadores do Brasil, representados pelo Conselho Federal de Contabilidade, que, não sem razão, encerra com brilhantismo com a palavra de Dr. Zumir Ivânio Breda, contando a história real e viva da Lei 4.320. Quero também agradecer, porque este é um momento de agradecimentos, a presença aqui, que nos é muito cara e muito honrosa, dos que ficaram representando a Escola de Contas de São Paulo, nossa parceira neste evento que organizamos com muito carinho, com muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, com muito carinho, desde março do ano passado, lá na escola que leva o nome do seu diretor e de meu querido amigo, Eurípides Salles. Doutor Abrão Blumer, doutor Valmir Leôncio,
transmitam a seus colegas da Escola de Contas de São Paulo o agradecimento dos sergipanos e dos brasileiros por essa sua presença tão significativa no seminário comemorativo do cinquentenário da Lei 4.320. Senhoras e senhores, insisto nos agradecimentos. O que nos cabe fazer num momento como esse é apenas celebrar o sucesso de público. Nós temos aqui mais de 400 pessoas que foram, ora simultaneamente, ora alternadamente, participantes presenciais deste evento. Mas muito mais do que isso, trouxemos uma novidade para Sergipe, eu acho que novidade para a maior parte desses eventos no Brasil, conselheira, que é a transmissão por internet com centenas e centenas de acessos, chegando a ter simultaneamente 100 acessos, e eu soube que hoje criamos um problema para o Dr. Pelber, que promoveu o sorteio de um livro, mas foram tantos os acessos que o livro não pôde ser dedicado especificamente a uma pessoa. É uma vitória da nossa administração tecnológica, tem recebido muitos investimentos aqui do tribunal, é dirigida, e muito bem dirigida, pelo Coronel Prudente, mas tem um corpo de técnicos muito qualificado, uma empresa de apoio também de muita qualificação, e que consegue, pela primeira vez em Sergipe, fazer um evento em que nós partilhamos os ensinamentos que recebemos aqui com o Brasil e com o mundo. Eu quero, finalmente, senhoras e senhores, fazer o registro de um sentido agradecimento, um agradecimento muito sentimental até, a parceiros que nós temos aqui permanentemente, visitando o tribunal, trazendo seus alunos. Quero citar o professor Luiz Carlos Oliveira, professor de Direito Financeiro da UNIT, o professor Edson de Jesus, prata da casa, mas que também não para de frequentar, para a alegria nossa, o Tribunal de Contas, conselheiro do Conselho Regional, o doutor Wagner Nóbrega, professor e coordenador dos cursos de pós-graduação em Economia da Universidade Federal de Sergipe, e o professor Wanderson Melo, que também é prata da casa e também integrante do Conselho Regional de Contabilidade, que são aqueles que estimularam, mais que todos os alunos, a participarem desse nosso evento. O nosso tempo está rigorosa e cronometradamente esgotado. Mas o que me cabe, afinal, dizer, após o registro da satisfação que nos deu de receber uma assistência tão atenta, tão qualificada e tão interessada no tema que nós imaginamos que, pela amplitude, nós fomos buscar alguns dados, como relação com a mídia, instituições não governamentais, coisas que são novidades também em eventos como esse. Mas fomos adotar, doutor Breda, um modelo que o Conselho Regional de Contabilidade nos ensinou, que é o que tem sido usado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Dividir em temas, dividir em grupos, tentar fazer menos cansativas as exposições
e isso se provou um sucesso aqui em Sergipe. Sergipe agradece a presença de todos. O Tribunal de Contas se honra em recebê-los nesta nossa casa, que tem uma tradição de permanente culto do estudo e das temáticas que são exigências da sociedade. O Brasil vive, lamentavelmente, uma fase em que só se fala em escândalos de corrupção, em que só se fala a cada dia num escândalo maior do que o outro, e tudo isso decorre do fato de não termos, há mais tempo atrás, preparado as gerações que estão chegando ao poder no Brasil para governos sérios, governos responsáveis, governos honestos, que não são favor a ninguém, mas que precisam mais e mais ser estimulados, porque ninguém aguenta mais a corrupção no Brasil. Aos nossos diretores, a nossa diretora de comunicação, que é uma novidade aqui no tribunal também, mas tem divulgado muito bem, a doutora Cássia Trindade, a jornalista Cássia Trindade, a professora Patrícia Verônica, a nossa diretora técnica, são as mulheres que integram a nossa administração, ao diretor Elisiário Sobral, que é quem nos fornece os meios, isso é importante, que é quem nos fornece os meios para fazermos tudo isso, ao já mencionado diretor Coronel Prudente e a doutor Álvaro Carvalho, que opera talvez a parte mais difícil do tribunal agora, que são as auditorias operacionais que nós estamos tendo permanentemente. Termina uma, começa a outra, doutor Pobel. Ele há pouco estava despachando comigo e me dizendo o seguinte: o que é que eu faço com a que nós estamos terminando? E vamos distribuir imediatamente para os conselheiros e pegar a nova, porque há denúncias e denúncias e nós precisamos prestar contas à sociedade. É para isso que o tribunal também fez esse seminário, para fomentar a necessidade do controle social. Às senhoras e senhores, participantes presenciais, mas também aos participantes virtuais através das redes que estão estabelecidas a partir da nossa base de comunicação pela internet. Aos nossos servidores, à nossa equipe técnica que permitiu que tudo isso acontecesse, o que me resta dizer, olhando com muita satisfação para todos, é: obrigado, obrigado, obrigado. Está encerrado o seminário. Peço a todos que ainda não colheram os seus certificados que o façam, e, se eventualmente há pendências do ponto de vista de inquirições, de perguntas, nós encaminharemos aos respectivos palestrantes, aos respectivos conferencistas, e todos receberão nos seus endereços as suas devidas respostas. Boa tarde agora para todos e muito obrigado pelas presenças.